Se você não conhece esse conteúdo, você não está preparado para a sua prova. Eu estou falando das súmulas dos tribunais superiores. Súmulas são verbetes extraídos da jurisprudência reiterada dos tribunais superiores que buscam a uniformização de aplicação de partes do direito da legislação pelos juízes ou tribunais. Então, o que os tribunais fazem? A partir do julgamento, muitas vezes do mesmo assunto, eles criam um verbete para que a administração pública e o judiciário em geral consiga, nos casos semelhantes, aplicar aquele enunciado e gerar uma interpretação uniforme, buscando segurança jurídica. As súmulas, há um tempo atrás, apareciam mais em concursos de nível superior. Hoje, tem se verificado cada vez mais a presença de súmulas, principalmente as súmulas vinculantes, que são expedidas pelo STF, nas provas de nível médio. Tá? Então, eu vou trazer aqui as súmulas que eu considero importantes para a sua prova e vou deixar o arquivo com diversas súmulas que podem aparecer na sua prova aqui embaixo na descrição, tá? Vai ter o link ali para você fazer o download. Também vai ter o link ali para um material, se você se interessar pelo material. E já aproveito para pedir para você clicar no gostei e se inscrever no canal para aproveitar de mais conteúdos como esse, beleza? Sem mais demora, vamos lá à leitura das súmulas. Então você está vendo aqui na página o arquivo que eu vou deixar disponível para você. Vou aumentar a letra e a gente vai lá primeiro para a parte que fala de execução penal. Tá aqui. Então, pessoal, a gente começa pela súmula 26, que vai dizer o seguinte, súmula vinculante 26. Para efeito da progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. Esta súmula aqui, pessoal, refere-se, na verdade, ao artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072. Foi um erro ao editar a súmula não ter colocado o parágrafo 1º, porque o artigo 2º, o caput, continua valendo e vale e cai em prova também, inclusive. Eu vou procurar aqui o artigo 2º, ó. Nós temos aqui o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, que vai dizer o seguinte: os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, e de fiança também. Esta parte aqui está plenamente válida, até porque tem fundamento no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, que diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico, o terrorismo e os definidos como hediondos. Tá? A única diferença deste artigo, deste inciso da Constituição, é que aqui fala da graça, anistia, né, da fiança, inafiançável, e graça e anistia, e aqui vai falar também do indulto. Tá? Indulto é nada mais do que a graça coletiva. Graça é o indulto individual, tá, pessoal? Continuando aqui, a gente vê o parágrafo 1º, que vai falar que a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. É essa a parte que é considerada inconstitucional pela súmula vinculante 26. Beleza? Então, se perguntar na prova se os crimes hediondos e equiparados, os equiparados hediondos são qual? Tortura, tráfico e terrorismo. Esses crimes aqui são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Beleza? Não esquece disso. Seguindo, a gente vai para a súmula vinculante 56, que fala que
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário tal. Tá? Não precisa saber o que é o recurso extraordinário, só decorar o texto da súmula, que fala que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza manutenção em regime mais gravoso. Beleza? Seguindo, súmula 611 do STF. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Súmula 700 do STF. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Súmula 716. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. O que significa isso aqui, pessoal? Às vezes o preso está lá, o preso provisório, por um tempo que já daria para ele progredir de regime naquele crime que ele cometeu. E aí o STF editou uma súmula para esses casos, dizendo que pode haver progressão de regime mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Tá? Ou às vezes ele já há condenação, só que não houve o trânsito em julgado ainda. Né? Então, súmula 717 do STF. Não impede a progressão de regime de execução de pena, fixada em sentença não transitar julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Súmula 719. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Súmula 192 do STJ. Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Súmula 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. A súmula 441 aparece em prova, tá bom? Falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Continuamos. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional, que seria aquela progressão lá que o indivíduo sai do fechado e vai direto para o aberto. Ele tem que passar por todas as etapas, tem que sair do fechado, depois ir para o semiaberto, depois para o aberto. Vamos lá. Súmula 493 do STJ. É inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. O artigo 44 do Código Penal vai falar das penas restritivas de direito. Essa súmula está dizendo que não pode fixar no regime aberto coisas que servem para pena restritiva de direitos do artigo 44. O regime aberto tem outras peculiaridades que não aquelas que estão dentro das penas restritivas de direito. Né? Existem várias penas restritivas de direito lá no artigo 44. Eu até vou verificar se é o 44 em específico que fala das restritivas de direito aqui. Ó. Vamos lá. CP compilado. Vamos lá, artigo 44. Aí, ó. Né? Vai falar das penas restritivas de direito. O 43 que vai falar das penas em espécie. Quais são elas, tá? Também é importante que você grave essas penas restritivas de direitos que pode aparecer na tua prova. Seguimos. Súmula 520 do STJ. O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Súmula 526 do STJ. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal para a instauração do fato. Tá. Essa súmula 526 do STJ vai falar o seguinte, que no caso em que o preso comete uma falta grave, e essa falta grave
é considerado um crime doloso, não há necessidade. Prescinde. Prescinde significa que é dispensável. Não há necessidade, então prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a instauração do procedimento que reconhece a falta grave e para o reconhecimento da falta grave, inclusive, né? Então, o indivíduo, o preso pode ser condenado lá no estabelecimento pela falta grave, né? Que vai ter um procedimento interno lá para apurar essa falta grave. Ele pode ser condenado lá dentro, mesmo antes de a sentença penal condenatória julgar ele como culpado, então, digamos, desse delito. Beleza? Seguimos para a súmula 534 do STJ, que fala que a prática grave interrompe, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Súmula 535 do STJ. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Aqui a gente vai ter que ler em conjunto 3 súmulas. A gente vai pegar a 526, a 441, a 534 e a 535, digo, tá? Falei errado. Aqui, ó. Vai pegar a 441, a 534 e a 535. Coloque o texto dessas súmulas lado a lado, a 441, a 535 e a 534 e a 535 aqui do STJ e leia elas em conjunto e faça uma tabelinha. Por quê? Porque a 441 vai falar que a falta grave não interrompe prazo para obtenção do livramento condicional. A 535 vai falar que a falta grave não interrompe o prazo para fins de comutação de pena ou indulto. E a 534 vai dizer que a prática de falta grave interrompe contagem do prazo para progressão de regime. O que eles vão tentar fazer? Vão trocar, vão colocar que a prática de falta grave não interrompe, vou colocar um não aqui, né? Ou vão tirar aqui esse não aqui de cima, aqui, ó, e vão colocar interrompe, né? É isso que eles vão tentar fazer contigo na prova. Eles gostam muito de usar essas 3 súmulas aqui, a 441, a 534 e a 535, para te confundir, beleza? Vou apagar aqui esses riscos em cima aqui para não te atrapalhar. Você pode fazer a releitura delas comparando. Se puder, bota num papelzinho, tá? Bota num papelzinho porque essas aqui adoram cair. Outra súmula. 617 do STJ. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Também aparece bastante. Súmula 631 do STJ. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, a pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Súmula 639 do STJ. Não fere o contraditório e o devido processo, decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determina transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. O que a súmula 639 está falando? Que a transferência de custodiado para estabelecimento penal federal não precisa ter ampla defesa, não precisa ter contraditório. Por quê? Seria meio ilógico você avisar o preso de que ele vai ser transferido, né? Pode prejudicar a escolta, inclusive, pode prejudicar essa missão. Não sei se agora que eu vi que a tela está um pouco pequena, talvez quem está no aparelho telefônico, é coisa de velho falar mesmo, né? No smartphone, quem está no smartphone talvez não esteja enxergando bem, mas eu ampliei agora um pouquinho. Vamos lá, súmula 643 do STJ. A execução de pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação.
Olha só, pena restritiva de direitos não é porque uma pena menor que não vai precisar de trânsito em julgado. Tem que ter o trânsito em julgado para que o indivíduo, então, cumpra a pena, tá? Um golinho no café aqui, porque o sono também bate. Súmula 660 do STJ. Muito importante, tá? Vem caindo e olha, eu acredito que vai aparecendo a prova. Né? Não é à toa que está em amarelo aqui. A posse pelo apenado de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave. Beleza? Falta grave. Súmula 661. A falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais. O que está dizendo a súmula 661? Pessoal, você encontrou com o preso lá um chip de aparelho celular, um carregador de aparelho celular, um aparelho celular quebrado. Isso vai constituir falta grave? Vai. Lógico que vai. Por quê? Porque aquele aparelho entrou lá na penitenciária. Ah, mas eu não tenho como provar se estava funcionando ou não. Quando o preso vê que você vai entrar na cela, ele vai quebrar o aparelho telefônico. Se ele tiver um aparelho telefônico escondido lá, ele vai quebrar. Né? Ou você acha que ele vai deixar você ter acesso às conversas que tem lá? Ele vai quebrar, vai jogar no vaso, vai fazer alguma coisa. Né? Então tá. Inclusive, dica para você que vai ser policial penal, quando você for fazer revista de cela e você vai fazer, o preso adora pegar uma cordinha, ele pega uma sacolinha, coloca o aparelho telefônico dentro da sacolinha, aí ele fecha bem essa sacolinha, amarra com uma cordinha. Eu vou até botar na tela cheia, se um dia tu encontrar, tu vai procurar esse vídeo aqui, vai comentar embaixo, aconteceu comigo. Ó, ele amarra uma cordinha, sacolinha, aparelho telefone tá dentro, joga lá no boi, né, que eles chamam de boi, que é o aparelho sanitário deles. E aí, ele segura essa cordinha até um determinado limite, tem 2 metros de cordinha. Aí ele dá a descarga. Quando ele dá a descarga, o aparelho telefônico, ó, desce. Né? Normalmente o cano, o encanamento de penitenciária é grosso. Né? Então por isso passa fácil. No nosso não passaria, mas lá passa. Né? É grosso por quê? Porque imagina ter que fazer uma manutenção que entupiu um encanamento embaixo de uma penitenciária. Você imagina você cavar, porque é concreto, grade, não tem como cavar ali. Então é feito já maior para não ter esse tipo de problema. E aí desceu, ele segura esse fio, e aí não me pergunte como. Ele bota a mão lá dentro do vaso, dentro da água, lá dentro ele amarra num cantinho, dentro do cano, ele acha alguma coisa para fixar, ele quebra um canto do cano, um canto da emenda e amarra esse fiozinho ali e o aparelho telefônico dele fica pendurado lá para dentro. Se você conseguir encontrar um dia um aparelho telefônico desse jeito, você me avisa. Eu já encontrei algumas coisas aí na minha vida nesse ramo desse jeito. Encontrei dentro do ralo, dessa forma. Ele tinha colocado um fio lá dentro, no fundo, amarrado. Não sei nem como ele alcançava lá dentro, porque eu tive que usar um arame para conseguir alcançar e tirar. Tá? Se acontecer contigo, tu me conta. Vou ficar bem curioso. E a gente tem bem mais dica para dar para vocês. Continua aqui. Súmula 662 do STJ. Para prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo. Basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso. Vamos lá, ó. Por que importantes? Porque foram editados em 2023. Beleza? Aí a gente foi para a lei de drogas, mas eu vou ir para outra por ordem de prioridade, tá, pessoal? Para outra que vai cair, tá? O que eu tenho certeza que vai cair aqui? Certeza é pesado, né? Mas eu vou falar que eu tenho certeza mesmo aqui, ó. Essa aqui eu tenho certeza que vai cair, quer ver, ó? Essa aqui, ó. Quer ver? Súmula 542 do STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Beleza? Ação penal, mulher, pública incondicionada. 536 do STJ.
A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a Lei 9.099 não se aplica à Lei Maria da Penha, tá bom? Os benefícios da Lei 9.099 lá não se aplicam à Lei Maria da Penha. Súmula 588 do STJ. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, né? O que tem aqui para você gravar bem? Com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Seguindo, súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Súmula 600 do STJ. Para a configuração da violência doméstica familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Beleza? Vamos seguir, vamos ver o que é importante aqui também. Nós vamos lá para a parte de penal agora, tá? Penal, eu não vou ler todas, tá? Eu vou passando penal e processo penal, e aí você faz essa leitura em casa. Tá? Eu vou passar pelas que eu acho mais prováveis de aparecer na tua prova. Tá? Vamos lá, a 610 é importante, mas eu vou para as mais. Ó, essa aqui tem a ver com lei de execução penal. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Súmula 611 do STF. Às vezes eles podem trocar aqui pela lei maléfica. Não pode, né? Não pode. A lei mais benigna, tá? A súmula 711 gosta de aparecer em prova. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Lei penal mais grave. Súmula 74, a 96 é interessante, tá? Lá do crime de extorsão. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida, tá? Por quê? Porque quando a gente pega lá o crime de extorsão, artigo 158, vai falar aqui, ó, constranger, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça, deixar de fazer alguma coisa. O que acontece? A extorsão consuma-se aqui com o constranger. Se você constranger mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter a indevida vantagem econômica, já a fazer, tolerar que se faça, deixar de fazer alguma coisa, você já consumou o crime. Não precisa você conseguir obter a vantagem econômica, a indevida vantagem econômica, beleza? Por isso que fala, independentemente da obtenção da vantagem indevida, tá? A 442 é importante, mas tem mais importantes. Ó, essa 567, quando se fala de furto, é muito importante, tá? 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, tá? Esse aqui é o caso lá de ter câmera de segurança ou vigilante lá no supermercado e o indivíduo lá tentar cometer um furto e ele é pego lá do lado de fora com bens subtraídos, né? Vai ser considerado aí, vai ter ocorrido o crime de furto, tentativa, sim ou não. O que a súmula diz? Que aqui não vai ter um crime impossível simplesmente porque tinha monitoramento e segurança, tá? Então a súmula 582, agora fala do roubo. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Vocês viram de novo o prescindível? Prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, tá? Prescindível significa dispensável.
Não esqueça. Prescindível associa com dispensável. É uma palavrinha que atrapalha muita gente. Imprescindível é indispensável, tá bom? Súmula 593 do STJ. Essa aqui é importante. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Tá? Seguindo, súmula 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Essa súmula aí gosta de aparecer. E agora uma importantíssima, que é assim, ó, quente para a tua prova, tá? Editada em 2024, novinha, tá no material já. Súmula 668 do STJ. Não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Tá. Pessoal, não é hediondo o delito de porte e posse de arma de fogo de uso permitido, tá? Ainda que com numeração, marca e tal, ainda que seja arma raspada. Pessoal, o que é importante você gravar aqui? Quando você for estudar, você precisa decorar aí os crimes hediondos, né? E aí, a gente vai ter aqui, ó, que um dos crimes hediondos, que está no parágrafo único aqui do artigo 1º, considera-se também crimes hediondos o de genocídio, e aqui o segundo fala o seguinte, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, tá bom? De uso proibido é um crime hediondo, tá? Aqui na lei não fala sobre o ser hediondo o crime de posse ou porte ilegal de uso restrito. A gente tem o quê? Tem uso permitido, tem uso restrito e tem uso proibido. Essas três categorias de posse ou porte ilegal. Na lei aqui não fala do uso restrito, mas a súmula foi editada para dizer que não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que raspado, tá? Grave o texto da súmula, mas ao ler os crimes hediondos, você vai verificar que aqui só aparece o proibido. Ou seja, o crime de posse ou porte ilegal de uso restrito também não é hediondo. Não é hediondo. O único que é hediondo é o de uso proibido, tá? A única coisa que é hedionda e tem a ver com arma de fogo de uso restrito. Esse artigo aqui, ó. Esse inciso aqui, ó, que fala do roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, tá? Isso aqui continua sendo hediondo. Continua sendo hediondo, tá? Nós ainda não temos a interpretação ainda não tem o texto dizendo de como surgiu essa súmula, eu preciso estudar melhor ele, mas eu creio que a súmula está querendo se referir também ao caso de armas raspadas para que elas não sejam consideradas restritas neste caso aqui, creio, tá? Mas, para fins de prova, decora o que está escrito aqui, porque não vai cair nada além disso aqui, tá? Disso e talvez do texto literal, igualzinho está na súmula, beleza? A gente vai para o processo penal. Acabamos lendo quase todas as súmulas aí de penal, né? O processo penal tem uma súmula que é muito importante e que aparece, chove em prova, que é a súmula 11, súmula vinculante 11, que fala do uso de algemas, tá? Uso de algemas. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
Pessoal, uso de algemas, você vai lembrar do mnemônico PRF, tá? PRF, perigo à integridade física própria ou alheia, resistência ou fundado receio de fuga. Então lembra, perigo, resistência, fuga. PRF, uso de algemas. Esse é um mnemônico bom para se lembrar. Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 3 itens aqui. Então, súmula vinculante 14. Direito do defensor, elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Tá? E tem que dizer respeito ao exercício do direito de defesa. Tá? Por quê? O advogado tem direito ao acesso ao inquérito quando respeitado a súmula vinculante 14, porque o inquérito tem característica inquisitiva. A característica do inquérito é o sigilo. Né? O inquérito precisa ter sigilo para que possa ser elucidado o crime. Seguindo, súmula 145 do STF, essa súmula é importante, tá? Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, tá? Flagrante preparado torna o crime impossível. Súmula 155 do STF é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatório para inquisição de testemunha. Essa aqui não é tão relevante não, pessoal. Vamos seguir aqui para 351, que é mais importante. Súmula 351 do STF. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Tá? Lembra disso, pessoal. Nula a citação por edital de réu preso, desde que seja na mesma unidade da federação do juiz que exerce a sua jurisdição. Você imagine o juiz da tua cidade citando por edital. O que é citar por edital? É ele publicar, fazer uma publicação lá no Diário Oficial da citação desse indivíduo. Né? Citação é para ele integrar o processo, para ele responder o processo, para ele responder a acusação lá. Imagine ele ser citado por edital, mas ele está preso. Então o juiz está aqui no fórum, o cara está preso aqui na cadeia, e o juiz, ao invés de enviar a citação lá para ser feita lá pessoalmente, lá o preso na cadeia, ele cita por edital. Né? Como é que o preso vai ter conhecimento disso? Ele não vai ter conhecimento. Né? Diferente é o caso de quando o preso está preso em outra unidade federativa e talvez o juiz nem tenha conhecimento disso. E aí veja uma falha, que é dos sistemas de informação não ter essa interligação aí para que possa ser consultado. Eu acredito que até hoje deve ter algum método de comunicação aí para o juiz ter conhecimento aí das prisões dos presos de outras unidades federativas. Né? Mas vamos lá. Súmula 523 do STF. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Súmula 393 tem a ver com prisão, mas não acredito que seja tão relevante. Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Súmula 524, importante, mas faça você leitura, porque para a tua prova acho que não. 594, 707, vamos seguindo, 710, 714. A 714 aparece de vez em quando porque tem a ver com um servidor público. Então ela vai falar que é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionado à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra desse servidor público em razão do exercício de suas funções. O que acontecia? Muitas vezes entendia-se antes que o crime contra a honra de servidor público era condicionado à representação, e então o Ministério Público que oferecia essa ação penal. Né? O ofendido representava, falava, eu quero que fulano seja processado. Aí o Ministério Público ia lá e oferecia a denúncia. Entretanto,
algumas vezes o Ministério Público entendia que não era o caso de oferecer a denúncia no caso específico ali, né? Aí foi editada a súmula 714 para dizer que, nesses casos, o ofendido pode, então, oferecer a queixa, tá? Porque a queixa é de ação penal privada. Ele vai contratar um advogado e aí ele oferece a queixa se ele entender que houve esse crime contra a honra e o Ministério Público acabou não tomando nenhuma atitude, tá? Então, por isso que diz que é concorrente. A súmula 104 do STJ. Falsificação, essa aqui pode aparecer, sim. Compete à Justiça Estadual processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Súmula 140. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Não creio que essa súmula apareça, mas se aparecer aí, você já está bem preparado. Súmula 208, 209, você faça a leitura. Súmula 234. Essa aqui é importante, tá? Porque fala do poder investigatório aí do Ministério Público. O Ministério Público pode investigar também. Fala que a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Seguindo, súmula 273. Não acho importante para o teu concurso, mas está aí para leitura, a gente deixa para garantir que não vai faltar nada. 403, 415. 415 tem a ver com suspensão do prazo prescricional, acho que não. A 444 pode aparecer uma súmula que aparece bastante em prova. Do STJ, então. É vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena base. Súmula 455, produção antecipada de provas. Súmula 522, essa 522 é importante, tá, pessoal? Tem aparecido. Súmula 522 do STJ. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Ou seja, o indivíduo não pode mentir a sua identidade. Se ele fizer isso, ele está cometendo crime. Beleza? Existe um crime de falsa identidade. Vamos abrir aqui o Código Penal. Falsa identidade. É o artigo 307 do Código Penal, que vai dizer atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui elemento de crime mais grave, tá? E ainda assim, pessoal, esse aqui é o caso daquele indivíduo que atribui uma falsa identidade. Ele fala que o nome dele é o nome do irmão. Acontece muito do cara falar que o nome do irmão, porque o irmão não tem antecedentes. E ele sabe o nome do pai e da mãe. Então, muitas vezes o cara se identifica com o nome do irmão aí quando a polícia o aborda na rua, tá? E para aquele cara que não quer se identificar, como é existe crime? O cara só não quer se identificar, não vou falar nada, não quero falar. Vamos ver aqui a Lei de Contravenções Penais. Aí não é um crime, pessoal, é uma contravenção penal. Se carregar, a gente consegue ver. Vou deixar carregando aqui enquanto a gente continua a leitura. Ih, não está querendo abrir, não. Abriu. Vamos lá. Identidade. Ó, o artigo 68 da Lei de Contravenções Penais vai falar o seguinte: recusar a autoridade, quando por esta justificamente solicitado ou exigido, dados ou indicações concernentes à identidade, estado, profissão, domicílio e residência, tá? Então existe uma contravenção penal para quem se recusa a se identificar, diferente do crime aqui de atribuir a si ou a terceiro falsa identidade. E aí, importante a súmula 522. Vamos lá para a súmula 648. Não, vamos para a próxima.
A 667, pessoal. Por que eu acho que ela é importante? Porque é nova, tá? Não que tenha uma relevância gigante para o teu concurso, mas é nova. Então pode aparecer por isso, porque o examinador adora novidade. Então a súmula 667 do STJ vai dizer o seguinte: eventual aceitação de proposta de suspensão constitucional do processo não prejudica a análise do pedido de trancamento da ação penal. Beleza? Vamos seguir, vamos ver o que tem mais aqui para baixo, que a gente não falou ainda. Lei de drogas, lei Maria da Penha, a gente já falou. Constitucional, tem alguma coisa administrativa ainda. Tá. A gente vai ler aqui as principais. Segue para drogas. Aqui. Aumentar. Súmula vinculante 59. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena, os vetores que estão lá no artigo 59 do Código Penal. Observar os requisitos do artigo 32, parágrafo 2º, a linha C, e do 44, ambos do Código Penal. Tá? Seguindo, ó, súmula importante, 2023, tá? Vamos fazer uma releitura da súmula. 501 do STJ. É cabível a aplicação retroativa? Ah, tá. Aqui é a vedação da lex tercia. Tá. Pessoal, pode ser que apareça na sua prova? Pode ser. Mas, o que você tem que lembrar aqui? Vou ler ela. 501 do STJ. Relacionado a tráfico de drogas. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368 de 76, sendo vedada a combinação de leis. Pessoal, tem dispositivos da lei que trazem lá dispositivos da lei nova têm benefício. E os dispositivos da lei velha têm um malefício. Nesse mesmo dispositivo, tem uma parte que fala que tem um... Deixa eu melhorar um pouco. Senão você não vai captar. Vamos pegar aqui, ó. Nessa lei aqui, tem um dispositivo. Vou fazer aqui, ó, para esse dispositivo, eu vou fazer aqui um risquinho aqui. Vou fazer de conta que é o artigo 1 dessa lei. Nessa lei aqui, tinha lá também o artigo 1. Tá? Não é isso, não é esse o dispositivo, é só um exemplo, tá? Nesse artigo 1º tinha lá o seguinte, que a pena aqui é de 3 a 6 anos. Ou melhor, aqui, ó, nesse antigo, a lei antiga, que é de 76, tinha lá, que a pena é de 3 a 6 anos. Tá? E aqui, agora a pena é de 5 a 15. Só que, nessa lei antiga aqui, tinha uma pena de multa de, vamos dizer aqui, de 500 salários mínimos. E aqui tem uma pena de multa de 100 salários mínimos. O que a defesa estava tentando? Estava tentando fazer com que fosse aplicada retroativamente nos casos mais benéficos, essa lei aqui, só que eles queriam que aplicasse a parte boa só da lei, mas não a parte ruim, que é essa aqui, ó. E aí o tribunal veio e falou o seguinte, o STJ veio e falou o seguinte, ó, se você quer que a lei retroaja para beneficiar o réu, tem que aplicar ela inteira, tem que aplicar tudo isso. Não tem esse negócio de você escolher, eu quero só essa parte, eu quero só essa parte. Porque eles queriam o quê? Ah, para essa pena aqui de prisão, eu quero essa parte. Mas aí eu quero que continue aplicando essa parte aqui para pena de multa. É mais ou menos isso, tá? E aí, o STJ disse o seguinte, não pode haver a combinação de leis. Isso aqui, o nome disso aqui é vedação a lex tertia. Tércia, acho que é que fala. Tá?
Esse é o nome, tá? Pode aparecer com isso. O STJ admite a lex tercia? Não, não admite. O STJ admite a combinação de leis no tráfico de drogas? Não, não admite, tá? Existe, eu não estou explicando aqui certinho com o artigo que aconteceu e tal, mas dá para você entender o que eu quis dizer, né? Vamos lá, seguindo para a súmula 587. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5º da Lei de Drogas, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. O que está dizendo aqui, pessoal? Olha aqui, exemplo clássico. O indivíduo pega a droga em Foz do Iguaçu e pega um ônibus lá para Santa Catarina. Quando ele está passando ele está ainda dentro do Paraná, ou ele está passando pelo Rio Grande do Sul de ônibus, ele é pego. O que acontece? Mesmo que ele seja pego passando aqui pela cidade de Cascavel, né? O indivíduo, então, foi pego, pegou essa droga em Foz do Iguaçu e está passando por Cascavel. E aí ele é preso e lá na passagem dele dá para ver que o destino dele era Santa Catarina. Vai ser aplicada aquela causa de aumento lá do artigo 40, inciso 5º, vai ser aplicado, mesmo que ele ainda não tenha transposto a fronteira, tá? Então ele vai responder por tráfico interestadual, que vai ter uma pena majorada, uma pena maior do que o tráfico normal, só pelo fato da droga ter como destinação outro estado, tá? Porque a súmula fala que é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, tá? Então, mesmo que ele ainda não saiu do estado que ele pegou a droga, vai ser aplicada a majorante, tá? Seguindo, súmula 607 do STJ. A majorante do tráfico transnacional de drogas configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Mesma coisa. Mas aí você imagina um exemplo com o aeroporto. O indivíduo, então, está saindo daqui e está indo para Miami, com droga escondida sei lá onde. É a mesma coisa. Súmula 630 do STJ. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Ou seja, se o indivíduo quer ter o benefício da atenuante, que vai reduzir a pena dele, ele precisa ter confessado o tráfico, o crime pelo qual ele está sendo processado. E não ele dizer assim, não, eu realmente estava com a droga, sim, eu estava, sim, eu confesso que estava, mas era para meu uso. Aqueles 5 quilos lá de maconha era para meu uso. Eu pito pra caramba. Né? Não dá. Ele tem que, se ele quer ter o benefício, ele tem que confessar realmente o crime que ele cometeu. Seguindo, ele não vai confessar somente que estava com a droga. Ah, que ele estava com a droga, todo mundo sabe, foi apreendido tudo. Mas o porquê ele estava com essa droga, o que ele ia fazer com ela. Então, assim vai. Aí é confissão mesmo. Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos lá. E essa aqui é importante, tá? Faça a leitura de todos, mas essa aqui é importante. Súmula 492 do STJ. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Tá? Lá no Estatuto da Criança e Adolescente, você vai verificar que as medidas de internação são restritivas a casos de violência ou grave ameaça, né? Ou casos de reiteração. Normalmente é isso que acontece. Tá? Então a súmula vem para dizer que o ato infracional de tráfico de drogas, análogo ao tráfico de drogas, por si só não vai conduzir à imposição de medida de internação. Súmula 605 do STJ.
A superveniência da maioridade penal, maioridade é que idade? 18 anos, né? Não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. A gente verifica no Estatuto da Criança e Adolescente que o adolescente pode cumprir pena até os 21 anos, tá? Até os 21 anos ele pode ficar internado. O adolescente, ele passa para a fase adulta a partir dos 18, lógico, mas ele ainda pode continuar cumprindo pena. Por quê? Porque senão ele comete um ato infracional quando tem 17 anos e daí não vai cumprir a sua pena, né? Ele vai cumprir pena, sim, né? Não diria pena, né? Mas as medidas socioeducativas, na verdade. Súmula vinculante 25. Adora cair em concurso, já cai há 10 anos que está caindo em concurso e sempre cai. Tá? É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Seguindo, vamos descer, vamos achar o que é mais importante aqui. Vamos seguindo. A 419 vai falar a mesma coisa. Faça a leitura das súmulas, tá? Tudo pode aparecer, mas a gente vai tentar focar no que é mais importante. Vamos lá. As apostas, né? Ó, a súmula 37. Vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 40, vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Súmula 44. Esta também é importante. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Súmula 20 do STF. É necessário processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário admitido por concurso. Vamos lá, súmula 638, importante, faça a leitura. Qualquer coisa você pausa a tela aqui e lê, tá bom? Súmula 685. Súmula 685 não está repetida? É repetida com a súmula vinculante 43. É o mesmo texto, tá? Porque às vezes a súmula vira uma súmula e depois vira a súmula vinculante, que tem mais força, tá? Súmula 266. Ah, aqui, ó. Essa aqui é legal, tá? Essa aqui você, inclusive, é importante para que você tenha conhecimento. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público, não na inscrição. Súmula 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Beleza? Nulidade é o quê? Motivo de ilegalidade? Vamos seguir. Súmula 473 do STJ. Pessoal, essa súmula é a principal súmula de direito administrativo, tá? É uma súmula que em direito administrativo cai demais, tá? Eu vou colocar um asterisco em vermelho aqui, ó, em vermelho aqui para você não esquecer que essa súmula aqui é uma grande aposta para tua prova, se não nessa, nas próximas, essa aqui você precisa saber para concurso, tá? Tem que saber. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Vou até dar um gole no café. E vou te dizer o que eles vão mudar aqui. Eles vão fazer o seguinte. Aqui, deixa eu ver se consigo apagar. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Eles trocam essas duas palavras aqui, ó. Anular
eles trocam aqui por revogar, tá? Então, assim, a administração pode anular quando eivados de vícios que os tornem ilegais, tá? Anulação e ilegalidade, link esses dois nomes. E ela pode revogar por motivos de conveniência e oportunidade, tá? Então, link revogar com conveniência e oportunidade, que tem a ver com discricionariedade, tá? Discricionariedade, tá? Revogar, conveniência, oportunidade, discricionariedade. Anular, ato ilegal. Quando o ato é ilegal, a administração tem que anular o ato. Vamos lá, seguindo, 611. 611. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração pública. Autotutela é a administração poder revisar seus próprios atos, tá? Essa súmula aqui, ó, 473, fala muito sobre autotutela, sobre ela poder anular os atos legais e revogar os atos por motivo de conveniência e oportunidade. Seguindo. Faça a leitura de todas, mas a gente vai para as mais importantes. Vou repetir 1000 vezes isso. Não deixe de ler. Ó, essa aqui tem relação com o regime militar, talvez pode aparecer, tá? São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Falou de regime militar, pensa em imprescritibilidade, tá, pessoal? Seguindo, estamos fechando quase 1 hora de vídeo e acabamos, tá, pessoal? Se eu não passei por algum lugar desse texto, desse arquivo, leia atentamente, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. Comente aqui embaixo se você curtiu a aula, se você curtiu essa leitura, né? E me diga o que você precisa, o que você tem mais dificuldade. Pergunte aí embaixo que a gente vai tentar produzir aqui para te ajudar a passar nessa prova. Súmula 665 do STJ, 2023. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Beleza? Súmula de 2023, é importante que você saiba, o controle jurisdicional não ingressa no mérito administrativo. Beleza? Pessoal, desejo novamente boa sorte a todos, que você faça uma boa prova e se você passar, não esquece de mandar aquela mensagem que a gente fica muito feliz com a tua aprovação. Um forte abraço e até mais.